tarde. Tudo bem? Bem, Tudo bem. Vamos já começar, tá? Tá com a atividade em mãos? tá. Aqui, ó. Muito bem. Aí parece que tá bem ventilado, né? O clima tá agradável. Pois tá, vou aguardar os demais e a gente começa, tá? Qualquer coisa eu lhe chamo pra você Tá. participar para responder com a gente. Pronto. Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa live de correção de atividades. Hoje nós utilizaremos nosso material didático, né, a conquista da matemática, e nós iremos trabalhar o conteúdo da página 248, referente à atividade 248, nós faremos a correção do capítulo 3, medidas em estatística. Nesse capítulo, nós estudamos basicamente, né, o contexto de média, né, uma dessas medidas, a gente viu as medidas de tendência central, no qual nós trabalhamos a média aritmética. Então, a atividade praticamente é como foco a média aritmética, é essencial que vocês já conheçam, saibam calcular, saibam identificar, né, dizendo contexto matemático. E também já trabalhamos a medida de dispersão a amplitude, que é a diferença, né, bem simples, a diferença entre o maior e o menor valor, e aí vocês calculam dessa maneira a amplitude. E aí a atividade proposta na página 248 eram 3 questões que nós vamos fazer a correção a partir desse minuto, certo? Então, como eu falei de início, vocês podem estar expondo aí nos comentários as dificuldades, né, o que vocês também acertaram, se está indo tudo bem, se conseguiram compreender, vão compartilhando tudo isso com a gente nesta live, para que a gente possa dar prosseguimento aos nossos conteúdos, tá? Então, vou organizar aqui o espaço e a gente já começa a correção conforme já fazemos em outras aulas. Ok? Só um minuto. Ótimo, Caí. Obrigado. Então, vamos dar início a dar continuidade, né, à nossa correção. E, para isso, eu espero que vocês estejam com o caderno e nosso livro didático na página 248, para que vocês possam compreender as tabelas, os gráficos e, assim, trabalharmos as medidas em estatística conforme proposto no objetivo inicial da aula. A primeira questão, como vocês podem acompanhar, diz o seguinte: o quadro a seguir mostra o número de alunos matriculados nos períodos da manhã, tarde e noite em uma escola de línguas. E aí a gente tem aqui a tabela, os cursos desta escola de língua, que, né, apresentava aqui para o seu público aulas de inglês e espanhol, e a divisão da quantidade de alunos por turno, manhã, tarde e noite. Então, temos aqui em inglês, tinham 15 alunos matriculados na manhã, 16 alunos matriculados à tarde e 14 alunos matriculados à noite. Já no curso de espanhol, tinham 21 alunos matriculados no turno da manhã, 20 alunos no turno da tarde e 25 alunos no turno da noite. Então, a partir destas informações apresentadas na tabela e nesse contexto, nós deveríamos calcular a média de alunos matriculados. Então, como que a gente faria isso? A gente vai responder essa atividade por item. Então, aqui a primeira questão. Letra A, nós vamos calcular a média de alunos matriculados por curso. Lembram? Podem observar aqui, ó, que nós oferecíamos curso de inglês e curso de espanhol. Então, a gente vai calcular a média de alunos matriculados por curso. Como eu expliquei para vocês na videoaula, e também a partir da leitura do livro didático, vocês lembram que para a gente calcular a média, a gente soma todas as parcelas e divide pelo número de parcelas somadas. Então, o que é que a gente vai somar aqui? O total de alunos matriculados no curso de inglês. O curso de inglês são 15 de manhã, 16 à tarde e 14 à noite. Então, eu vou somar 15 mais 16 mais 14. Esses são os alunos matriculados no curso de inglês. 15 alunos de manhã, 16 à tarde e 14 à noite. Então, eu vou somar tudo e vou dividir por quanto? Vou dividir por 3. Por que 3, professor? Porque eu estou somando 3 parcelas.
1, 2, 3. Se eu tenho 3 parcelas somadas, eu vou dividir por 3. Então, se a gente somar, aqui a gente vai ter 15 mais 16 mais 14, que vai dar 45. E aí a gente divide por 3. 45 dividido por 3 é igual a 15. Então, essa é a média de alunos matriculados no curso de inglês. Acertaram? Coloquem aí nos comentários para a gente acompanhar. Antes da gente partir para a letra B, a gente também vai calcular a média de alunos do curso de espanhol. Segue o mesmo trabalho que a gente havia feito. A gente vai identificar, que são 3 turnos, então vamos somar a quantidade de alunos de cada turno. São 21 alunos no curso de espanhol de manhã, mais 20 à tarde, mais 25 à noite. 21 mais 20 mais 25. Como são 3 parcelas, novamente, eu vou dividir por 3. Então, nós somamos 21 mais 20 mais 25, que dá 66, e dividimos por 3, porque são 3 parcelas. 66 dividido para 3, igual a 22. Então, a média de alunos matriculados no curso de espanhol é 22 alunos. A letra B, vocês iam calcular a média, só que por período. A média de alunos no turno da manhã, no turno da tarde e no turno da noite. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos calcular aqui nos 3 turnos. Manhã, tarde e noite. No turno da manhã, nós tínhamos 15 alunos no curso de inglês e 21 alunos no curso de espanhol. Então, eu vou somar 15 mais 21 e vou dividir por 2. Perceberam? Ó, porque nós só temos 2 valores. Nós temos uma quantidade de alunos no turno da manhã do curso de inglês e uma quantidade de alunos no turno da manhã de espanhol. Então, a gente soma 15 mais 21, que vai dar 36. 36 dividido para 2, que é igual a 18. Então, a média de alunos matriculados no turno da manhã é igual a 18. E no turno da tarde, qual é a média? Fazemos o mesmo processo. Nós iremos identificar que são 16 alunos do curso de inglês e 20 alunos do curso de espanhol que estudam à tarde. Então, eu vou somar 16 mais 20 e divido por 2. Por que você vai dividir por 2? Porque eu estou somando só 2 parcelas. Eu sempre divido pelo número de parcelas. 16 mais 20 igual a 36. Também 36. Que nós dividimos por 2, que é igual a 18. Então, a média de alunos também do turno da tarde é 18 alunos. Mesma média do turno da manhã. E o turno da noite? Vamos calcular aqui a média. No turno da noite, vocês podem ver que são 14 alunos do curso de inglês e 25 do curso de espanhol, né, que estudam à noite. Então, vamos somar. 14 mais 25 e dividir para 2. Estão conseguindo compreender? Vão colocando aí nos comentários. Se estiver indo rápido, não estiver compreendendo, vocês falam. Então, a gente tem aqui 39 dividido para 39 dividido para 2, que vai ser igual a 19,5. Então, a média de alunos do turno da noite, 19,5. Façam a correção aí direitinho, confiram. Está tudo certo na primeira questão. Agora a gente vai para a segunda questão. Os alunos do 7º ano de uma escola
calcularam a média do consumo de água de cada mês em metros cúbicos na residência de todos os 20 alunos. Em seguida, construíram o seguinte gráfico de barras. Então, a gente tem aqui um gráfico de barras verticais. Lembram que lá naquela aula do início desse semestre, a gente apresentou os tipos de gráficos e eu falei para vocês que algumas literaturas, alguns livros, trazem esse gráfico de colunas como gráfico de barras, porque eles classificam como barras verticais. Né? E também tem o gráfico de barras horizontais. Mas aí a gente pode chamar também de gráfico de colunas ou gráfico de barras verticais. Ok? Então, a gente tem aqui o título, consumo médio mensal de água nas residências dos alunos. Temos aqui as variáveis que são meses e consumo em metros cúbicos e a fonte que são as contas de água das residências dos alunos. Então temos todos aqui todos os elementos, né, de um gráfico. Com base nas informações apresentadas, que informações são essas? Então a gente tem aqui que no mês de agosto, o consumo médio, né, de acordo com as contas de água, desses 20 alunos do sétimo ano foi de 11 metros cúbicos de água. No mês de setembro, 13 metros cúbicos. Outubro e novembro permaneceu 14 metros cúbicos. Dezembro aumentou para 16 e em janeiro diminuiu para 15 metros cúbicos. Ok? Então vamos lá. Calcule o consumo médio mensal de água nas residências dos alunos. Use uma calculadora caso necessário. Então o que é que nós deveríamos fazer aqui? Então nós vamos somar todos esses valores e depois dividir por quanto? Vou colocando aqui, me digam aí nos comentários, eu devo dividir por qual valor? Coloquem aí nos comentários, enquanto eu vou adiantando aqui. Eu vou somar 11, mais 13, mais 14, mais 14, mais 16 e mais 15. Então, tudo isso daqui eu vou dividir por quanto? Coloquem aí nos comentários. Estou aguardando. Dividir por 6. Muito bem, Luísa. Por que nós vamos dividir por 6? Porque nós estamos somando aqui 6 parcelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pela quantidade de parcelas, ou seja, 6. Isso mesmo, Beatriz. Muito bem. Então, nós vamos dividir por 6. Então, se a gente somar 11 mais 13, 14 mais 14 mais 16 mais 15, nós vamos encontrar aqui 80, que vocês encontraram também esse valor. Então, vocês somam todas as parcelas, que dá igual a 83, e depois vai dividir por 6. 83 dividido para 6, vocês devem ter encontrado 13,83 metros cúbicos. Então, essa é a média, conforme aqui apresentado na questão. Calcule o consumo médio mensal de água nas residências dos alunos. Então, o consumo médio nesses 6 meses, de agosto a janeiro, foi de 13,86. Porque essa média, vocês perceberam que tem valores menores e valores maiores. Então, essa média é um valor que equilibra, né? Por isso que a medida é denominada medida de tendência central, né? Um valor ali central aproximado referente àquele período no qual nós estamos trabalhando, tá? Então, nós temos aqui a letra A. E agora a gente vai responder a letra B. O que é que diz aqui na letra B? Considerando meses com 30 dias, qual é o consumo médio diário nas residências desses alunos? Então, a gente já descobriu que a média mensal é 13,83. Então, eu já sei que 13,83 é a média mensal. Por mês, em média, eles gastam 13,83 metros cúbicos de água.
Bom, e eu quero saber agora, se eu gasto isso no mês, quanto é que eles gastam por dia? Então, nós temos que dividir por 30. Então, considerando aqui o mês de 30 dias, nós vamos dividir por 30. Mas aí nós chegamos aqui a uma divisão com número decimal. E aí o que é que a gente deve fazer? Eu tenho que lembrar que para me fazer uma divisão com número decimal, os dois, dividendo o divisor, tem que ter o mesmo número de casas decimais após a vírgula. Então, eu tenho duas casas após a vírgula. Aqui eu não tenho nenhuma. Então, eu tenho que acrescentar. 0 e 0. Pronto. Sempre acrescento 0 para completar. Então, eu tenho duas casas após a vírgula e duas casas após a vírgula. Quando eu tenho a mesma quantidade de casas após a vírgula, eu elimino a vírgula e faço uma divisão normalmente, como a gente já sabe. 13,83, ou seja, 1.383 dividido para 3.000. Perceberam? Ó? Eliminei as duas vírgulas. Deixei com duas casas após a vírgula, porque só quando eu tenho a mesma quantidade de casas após a vírgula é que eu posso eliminar elas. E aí, eliminando, 1.383 para 3.000. Então, vamos dividir aqui. 1.383 é um valor menor que 3.000. Então, eu já sei que eu vou acrescentar um zero e uma vírgula no quociente. Então, agora eu tenho 13.830 dividido para 3.000. Aqui é fácil porque a gente sabe qual é a tabuada do 3. Então, 3.000 vezes 1 é 3.000, vezes 2, 6.000, vezes 3, 9.000. Está um pouquinho próximo. 4 vezes 3.000, 12.000. 12.000 está mais próximo. E 5 vezes 3.000, 15.000. Opa, 15.000 não pode porque é maior. Então, aqui vai ser quanto? Vai ser 4. Por que 4, professor? Porque 4 vezes 3.000, 12.000. Então, vamos subtrair. 0 menos 0 é 0, 3 menos 0 é 3, 8 menos 0 é 8, 3 menos 2 é 1, e 1 menos 1 é 0. Restou aqui 1.830. Não quero deixar resto. 1.830 para 3.000 não dá, que é menor. Acrescento outro zero. Agora eu tenho 18.300 para 3.000. E aí eu continuo a tabuada de 3.000. 3.000 vezes 5, 15.000. 6 vezes 3.000, 18.000. Então, com certeza é o 6, né? 6 vezes 3.000, 18.000. Porque se eu colocar o 7, já vai dar 21.000. 7 vezes 3.000 é 21.000. Então, tem que ser o 6. 6 vezes 3.000, 18.000. E aí a gente subtrai. 0 menos 0 é 0. 3 menos 0 é 3. 8 menos 8 é 0. E 1 menos 1 é 0. Sobrou 300. Não dá para dividir para 3.000. Mas eu posso acrescentar um 0. 3.000 para 3.000. Simples. É 1. 1 vezes 3.000. 3.000. Que resta nada. Ou seja, o valor, consumo médio diário nas residências desses alunos é igual a 0,461 metros cúbicos. Acertaram? Compartilha aí comigo nos comentários. Acho que demora um pouquinho, né? Chegar até aí a minha mensagem para vocês. Muito bem, Kaique. Parabéns por ter acertado. Vamos lá para a terceira questão. O gráfico mostra o número de refeições servidas em um restaurante de domingo
a sábado, desculpa, em um restaurante de domingo a sábado durante uma semana. Estou lendo aqui os comentários de vocês. Muito bem, Beatriz. Parabéns. Então, como vocês podem observar, nós temos outro gráfico, um gráfico de colunas. Esse gráfico, intitulado Refeições servidas durante uma semana, as variáveis dias da semana, né, de domingo a sábado, e aqui o número de refeições servidas. E a fonte são dados fictícios criados apenas para fins didáticos, né, para atividade. Então, vamos lá. A gente pode concluir algumas situações aqui. Ó. Domingo é fechado, quarta-feira foi feriado, o restaurante não funcionou. Isso vai ser importante para nenhum dos itens. Segunda-feira foram servidas 100 refeições. Na terça-feira, 210. Vocês podem observar que está aqui dividido de 10 em 10. Então, aqui na terça foram 210 refeições. Na quinta, 230 refeições. Na sexta, 240 refeições. E no sábado, 150 refeições. Ok, Kaique? A internet fica oscilando. Se você não conseguir acompanhar, como eu sempre faço, depois que a gente finalizar a nossa live, estarei carregando ela no YouTube. Aí vocês podem rever toda a correção e depois me encaminhar via WhatsApp. Atividade corrigida, tá? Então vamos aqui. Observado, feita a leitura do gráfico, vamos interpretá-lo. Letra A. Por dia, qual foi a média de refeições servidas pelo restaurante nessa semana, nos dias em que ele funcionou? Fiquem atentos, ó. Nos dias em que ele funcionou. Então, ter cuidado, porque se não tivesse essa observação aqui, a gente ia considerar 0 e 0. Mas ele está pedindo para calcular a média apenas dos dias que funcionou. Então, funcionou na segunda com 100 refeições. Funcionou na terça com 210 refeições. Funcionou na quinta com 230 refeições. Funcionou na sexta com 240 refeições. E funcionou no sábado com 150 refeições. Então, vou somar tudo e vou dividir por 1, 2, 3, 4, 5. 5, porque foram 5 parcelas. 100, 210, 230, 240 e 150. Então, a gente divide por 5. Somando tudo, nós vamos encontrar, calcular aqui rapidinho, 100 mais 210, mais 230, mais 240, mais 150. Confirme aí se vocês encontraram 930. E aí nós vamos dividir para 5. 930 dividido para 5, que temos aqui uma média de 186 refeições. Foi isso mesmo que vocês encontraram? Vejam só, por dia, qual foi a média de refeições servidas pelo restaurante nesta semana, nos dias em que ele funcionou? Ele funcionou 5 dias, 930 dividido para 5. E aí nós encontramos 186. Esse valor está presente no gráfico? 186 está presente no gráfico? Não. Que é justamente um dos questionamentos que às vezes faz. Ah, mas a média é isso, mas não tem nenhum dia com esse valor. Mas nem sempre acontece isso, né? Não é obrigatório que a média seja um desses valores. Já que o processo matemático feito é o quê? A soma dessas parcelas e dividido pela quantidade de parcelas somadas. Daí a gente tem esta média. Ok? Vamos para a letra B. Em quais dias dessa semana o número de refeições servidas ultrapassou a média? Em quais dias dessa semana o número de refeições servidas ultrapassou a média? Vejam que a média era 186. Então, quais foram os dias que ultrapassou? Segunda-feira foram 100 refeições. Não ultrapassou. Na terça, 210 refeições. Então, terça-feira, né, foi um dia que ultrapassou. Quinta, 230. Também ultrapassou.
na quinta. Sexta, 240, também na sexta. Ultrapassou a média. Sábado, 150. 150 não ultrapassou a média de 186. Então, os 3 dias que as vendas de refeições ultrapassou a média foi terça, quinta e sexta. Letra C. Qual a amplitude do número de refeições servidas nos dias de funcionamento? Então, vamos lá. A amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor nesta situação. Então, qual foi o maior número de refeições servidas e o menor número de refeições servidas? O maior foi na sexta, que foram 240 refeições. E nós vamos subtrair pelo dia que teve o menor número de refeições, que foi, analisando aqui o gráfico, foi na segunda-feira. Só foi vendida 100 refeições. Então, a gente subtrai. Ok? Só repetindo, a amplitude é a diferença do maior e do menor valor. 240 menos 100, então a amplitude é de 140 refeições. Ok? Acertaram? Espero que sim. E a letra D, para a gente finalizar a nossa correção, nós iremos identificar. A média está mais próxima do valor mínimo ou do valor máximo de refeições servidas? O número 186 está mais próximo de 240, que foi o valor máximo, ou está mais próximo de 100, que foi o valor mínimo? Então, a gente percebe que do 240, o valor máximo está mais próximo de 186. Então, o valor médio está mais próximo do valor máximo. Acho que dá para vocês entenderem, né? Então, está mais próximo do valor máximo, que foi de 240 refeições. Se quiserem, para ter certeza, vocês podem ter feito aí a subtração, né? Fazer a comparação entre os dois valores, e vocês chegariam nessa conclusão. Então, todos acertaram, ninguém colocou aí alguma dúvida, só o Kaique estava com dificuldade de acesso, né? Tá, a internet não está, a conexão não está ajudando, mas acontece. Então, nesse momento eu finalizo a nossa correção, agradeço a participação. Caso tenha ficado alguma dúvida, não quiserem colocar nos comentários, mas quiser deixar no PV, fiquem à vontade, tá? Agradeço a atenção. Amanhã nós teremos aula dando continuidade a este capítulo de matemática. Ótima tarde a todos e até a nossa próxima aula. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.